Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Por favor, podeis tomar assento. Espero que estejam desfrutando desse tempo na presença do Senhor, que é precioso. Eu sei que nós acostumamos com a liberdade que temos e às vezes não valorizamos tanto quanto deveríamos valorizar, porque vivemos em um país, estou constantemente falando isso na Espanha, que nos proporciona a liberdade de compartilhar a nossa fé, de falar da nossa fé, e sabemos que muitos dos nossos irmãos que estão aí a viver em diferentes lugares não têm a mesma liberdade. Eu gostaria de pedir para você abrir a tua lição na página número 6 e fazer algumas correções aqui na pontuação, para que vocês possam acompanhar com mais facilidade. Aqui tem o ponto número 3, depois vem a página 6, vem o número 4, depois volta a ter o número 3, então tache, ou arrisque o número 3, vai em ordem, né? 4, 5, e vai riscando 6, 7 e 8, ok? E aí volta para a página 4, na aula 2, e nós vimos ontem, estivemos falando ontem sobre, aqui destacando algumas características bíblicas do discipulado da igreja do primeiro século, e dentre essas características nós destacamos que os discípulos eram ministrativos, tinham um estilo de vida disciplinado, viam a igreja como algo essencial e não opcional para o desenvolvimento do discipulado, e também eram pessoas que tinham conhecimento da palavra do Senhor e testificavam da sua fé. E hoje, em muitos lugares, no contexto em que vivemos, podemos ver que essas características nem sempre estão presentes no contexto em que nós vivemos, né? E isso nos faz perguntar o porquê que isso não está acontecendo, onde que nós estamos falhando, né? E se nós estamos falhando, o que é que nós podemos fazer então para melhorar essa situação? Claro que nós sabemos que a igreja cristã tem uma história de quase 2000 anos e já teve período muito mais difícil, né? Muito mais difícil, mas nós temos que olhar para agora, né? E estar pensando como será a igreja no amanhã. Então, nós estamos tentando entender o que é que nós podemos fazer para que possamos ter discípulos completamente comprometidos e que não somente estejam dispostos a fazer, mas também ensinar os outros a fazerem discípulos. Essa é a grande responsabilidade que temos como igreja, e hoje nós vamos estar continuando falando sobre esse tema, e vamos procurar entender os fatores que levaram a missão central da igreja já não ser mais fazer discípulos maduros e, à sua vez, que tenham a iniciativa de continuar fazendo outros discípulos. Penso que se nós compreendermos isso, nós vamos reconhecendo as causas do baixo nível de discipulado, então nós podemos compreender, ou pelo menos tentar buscar uma solução para esse problema. Na página 4, então, nós temos aqui a causa da pobreza do discipulado, as causas, né, da pobreza do discipulado. Esse escritor Gregory Ogden, no seu livro Discipulado que Transforma, ele cita uma pesquisa feita nos Estados Unidos com respeito às igrejas, e diz que cerca de 20% dos seus membros é somente o que faz o trabalho, e o restante escolhe quando querem participar. Somente uma sexta parte dos membros procura entender a missão da organização que pertence e o papel que eles têm nessa organização. Ainda que a maioria dos membros afirme estar de acordo com os propósitos da organização, são poucos os que procuram seguir as orientações para alcançar estes propósitos. Disse ele que quando os membros estão desenvolvendo as atividades públicas fora da organização, a maioria das pessoas com as que eles se relacionam não tem ideia de que a organização tenha para eles algum tipo de significado. Os seus membros estão misturados com o resto das pessoas
que já não se pode distinguir quem são os comprometidos com a organização, posto que a maioria dos seus participantes vê a membresia como algo opcional e não como uma necessidade para viver segundo os ideais da organização. E olhando para isso, não acredito que podemos ver também essa realidade no contexto em que nós vivemos. E isso nos faz então fazer a pergunta, né? Quais são as possibilidades de sobrevivência da igreja se cada dia diminui o número de comprometidos? Eu creio que deve ser uma preocupação se nós não trabalharmos para tentar alcançar com que os cristãos assumam o compromisso de se tornar um discípulo de Jesus e entendam que o chamado dele é para servir, né? Se nós aumentarmos esse número, então a igreja terá dificuldade. E nós poderíamos responder essa pergunta que, se nós entendêssemos que a igreja fosse uma instituição humana, certamente ela estaria fadada ao fracasso. Mas nós sabemos que a igreja é uma instituição criada por próprio Cristo, e ele declarou uma palavra, e a palavra é dele, né? Ele disse que as portas dos infernos não prevaleceriam contra a igreja, né? Ele não está dizendo, Jesus não está afirmando que uma denominação não poderia deixar de existir, ou uma igreja local não deixasse de existir, mas ele disse que a sua igreja, que é composta por todos os salvos na face da terra, não seria extinguida, porque ele estaria então dando essa segurança. É interessante, hoje nós comentando com o pastor Josué sobre o lugar onde se acredita que Jesus declarou essa palavra, que foi no pé na nascente do Jordão. Tive a oportunidade de estar lá, e lá tem um lugar onde dizem que se lançavam, né, aqueles que não queriam negar a fé, né, e a Bíblia diz que ali era chamado como a porta do inferno. E quando Jesus, abre aqui um parênteses para dizer algo, quando Jesus está dizendo que as portas dos infernos não prevaleceriam contra a igreja, ou as portas do Hades, o Hades sempre foi pintado como uma espécie de uma fera que não se sacia. Tanto quantos são lançados, ele traga. O que Jesus está dizendo que não importa quantos desçam para o Hades, ou quantos desçam para a sepultura, quantos sejam mortos pelo amor do seu evangelho, a igreja permaneceria em pé. Então, apesar de todas as dificuldades, nós sabemos que a igreja de Cristo permanecerá na terra até o dia em que soar a trombeta e a igreja sair daqui. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa, é a palavra do Senhor. Então, nesta aula nós vamos procurar entender um pouco melhor sobre a situação em que se encontra esse discipulado, e vamos tentar identificar os fatores que levam a missão central da igreja já não ser mais o fazer discípulos, e que tenham essa iniciativa de não somente fazer, mas também ensinar os outros discípulos a prosseguirem esse trabalho de fazer discípulo. A primeira característica, irmãos, a primeira causa da pobreza do discipulado que queremos destacar na igreja atual é que é o esquecimento ou o desvio do chamado principal por parte de alguns pastores. Ou seja, muitos pastores e líderes têm se envolvido em tantas atividades a ponto de não ter tempo para dedicar a função principal, que é o discipulado. Eu tenho consciência que essa afirmação que eu estou fazendo não é uma verdade absoluta, porque entendo que o discipulado na igreja não é feita somente pelo pastor. Entendemos que a igreja de Cristo é uma família. Cada cristão, ele deve passar de passar do processo de um cristão a se tornar um discípulo, e essa família é composta por irmãos, e esses irmãos têm diferentes etapas de idades, né? E entendemos que na família o maior deve cuidar do menor, portanto, o maior discipula o menor, assim por diante. Então não cabe somente ao pastor líder discipular toda a igreja, não vai alcançar. Nós vamos falar amanhã sobre o método de discipulado que Jesus usou, e nós vamos perceber que Jesus não investiu numa multidão,
porque ele sabia que ele não poderia formar uma multidão de discípulos, mas ele poderia formar um grupo pequeno de discípulos que poderia então ir se multiplicando. Então, volto a dizer que entendo que o trabalho de discipulado diz respeito a todos os discípulos, cada um dentro da sua faixa etária de idade. O de 5 cuida de 2, o de 10 cuida do de 5 e assim por diante. Entendemos que o pastor, nós vamos ver aqui, irmãos, que diz assim, que ainda que a Bíblia não dá detalhes sobre as tarefas de um pastor, uma coisa deixa claro: o trabalho principal do pastor, segundo Efésios 4:12, é preparar os santos para o ministério, disse Paulo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A irmã Sara falou algo interessante aqui no princípio, dizendo que a ordenança de Deus para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi dada a Adão. Mas nós percebemos que Eva foi quem deixou ser enganada pelo diabo, mas a cobrança veio para quem recebeu essa ordem. Então, apesar de que entendemos de que toda a igreja, todos os irmãos devem contribuir no discipulado geral da igreja, sabemos que a responsabilidade primeira é do pastor, do líder. E nós estamos fazendo, esse momento que estamos tendo faz parte do discipulado. Agora, comentava hoje também que tive algumas experiências aqui em Espanha, por exemplo. Conheço uma igreja que tem uma igreja bastante grande, mas o pastor, ele mesmo disse que ele não abre espaço para que ninguém pregue na sua igreja, né? É só ele e a sua esposa. Então, a pergunta que fazemos é: essa pessoa está preocupada a fazer discípulos de Cristo? Porque nós devemos fazer discípulos de Jesus, e nós, como discipuladores, eu sei que é difícil fazer essa afirmação, mas que Deus nos dê graça que possamos dizer, como disse Paulo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Estive conversando com um pastor espanhol que tem uma igreja que já é templo próprio, há cerca de 20 anos, mas ele disse para mim que não tem intenção nenhuma de abrir mais igrejas. E se ele não tem intenção nenhuma, logo nós concluímos que ele não está preocupado em fazer discípulos, porque o momento em que formamos discípulos, os discípulos vão querer fazer outros, e não se pode fazer dentro somente de um local. Então são preocupações bastante grandes, irmãos. Há uma necessidade muito grande. Nós tivemos a oportunidade de fazermos a primeira conferência de missões, e tivemos um tempo maravilhoso de 8 aulas, e as pessoas começaram, porque nós estamos plantando uma igreja, que não, os irmãos que talvez não saibam, estamos plantando uma igreja nova numa cidade chamada Getafe, que dá cerca de 18 quilômetros do centro de Madrid, e muitas pessoas estão se acercando, estão chegando, e não foi uma nem duas pessoas que nos procuraram e disseram assim: pastor, eu nunca participei em toda a minha vida de algo parecido como esse. Então isso quer dizer, se eu nunca parei para chegar num tempo e ouvir 8 momentos de instrução da palavra do Senhor, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que, apesar de não estar muito claro as tarefas que um pastor deve realizar, mas está muito claro aqui que a tarefa é preparar os santos para a obra do ministério. Não, permita, pastor, citar o exemplo. Não podemos esperar que o pastor Josué, como líder geral aqui, vá discipular o irmãozinho que aceitou Jesus lá na tua congregação. Ele está aqui para fazer esse trabalho para os irmãozinhos mais velhos. E lá na tua congregação, é você, o líder, nós, os líderes, que devemos procurar fazer esse trabalho. Mas talvez você, ou eu, como um pastor local, talvez não caiba a mim discipular aquele irmãozinho que se encontrou com Cristo de princípio,
mas eu tenho um grupo de obreiros e ele deve procurar fazer esse trabalho. Então, volto a dizer, o irmãozinho mais velho cuida do menor. E assim vai passando de etapa em etapa até chegarmos à condição do pastor, então, fazer o trabalho dele, né? Digo que hoje eu estou tendo a oportunidade de trabalhar, de liderar um campo de trabalho, mas eu trabalhei 18 anos juntamente com meus líderes e eu tenho aprendido com eles e continuo aprendendo. Então, meus queridos irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nós, como líderes, devemos buscar os meios, as formas de ajudar, de convencer que todos os crentes, todos os discípulos, saibam que eles têm a responsabilidade de ir fazendo o discipulado às diferentes etapas. Citamos exemplo, há um professor que dá classe até o 4º ano, outro que dá classe até o 8º, 9º ano, outro lá, e assim por diante, até aquele que dá lá na faculdade, e ainda tem aquele que ajuda na formação dos doutores. Então, todos devem participar e cumprir parte dessa responsabilidade de fazer discípulo, né? Nós encontramos, escrevo aqui que uma das estratégias de Satanás é procurar nos envolver tanto com as tarefas do dia a dia, a ponto de nós esquecermos que o nosso principal propósito é dedicar em fazer discípulos, né? Eu muitas vezes me encontro nessa circunstância, e nós entendemos que nós não vamos conseguir realizar todas as tarefas que temos que realizar. Nós temos que procurar entender quais são as prioridades e se dedicar a ela. Quando nós somos adolescentes e jovens, queremos fazer tantas coisas. Eu vejo meu menino com 16 anos que lê sobre tantos temas, e às vezes eu digo para ele, filho, mas essas coisas não vamos ocupar. Só que eu entendo que nessa faixa etária nós queremos fazer e saber de tudo, mas à medida que vamos crescendo, nós vamos fazendo uma seleção das coisas que julgamos ser importante e dedicamos a ela. Então, nós nunca vamos ter tempo para realizar todo o trabalho que tem para ser feito na casa do Senhor. Nós temos que buscar as prioridades, e uma das prioridades, ou a prioridade principal, é formarmos, fazermos, ajudarmos, fazer discípulos parecidos com Cristo. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um exemplo que pode nos ajudar a compreender, a entender qual deve ser a responsabilidade dos líderes, né? No capítulo 6, nós encontramos os gregos que estavam a queixar-se da falta de cuidado das viúvas por parte de alguns dos judeus, e a situação levou até os apóstolos, foi levada essa questão para os apóstolos, e a decisão que eles tomaram foi que eles não se dedicariam a cuidar das viúvas, mas que nomeariam diáconos para realizar esta tarefa, enquanto eles se dedicariam à oração e ao ensinamento da palavra. Diz o capítulo 6 e 2 de Atos, que os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os apóstolos, eles compreenderam muito bem qual era a função, qual era o chamado deles principal. Nós devemos entender que os apóstolos não negaram cuidar das necessidades das viúvas por julgar ser esse um trabalho menos importante, mas porque eles entenderam que esse não era o chamado principal. Eu li pelo menos 3 livros sobre discipulado e confesso para vocês que fiquei com vergonha de mim mesmo. E eu me reprovei, porque eu acredito que eu não estou fazendo tanto quanto devo fazer e posso fazer com a graça do Senhor. E o que me leva a fixar, a bater um pouquinho mais nesse tempo, é porque Deus falou forte comigo nesse sentido. A responsabilidade é formar os líderes, formar pessoas para o trabalho do Senhor, mas às vezes não temos motivado e orientado a que a igreja também nos ajude a fazer esse trabalho. Nós não vamos conseguir fazer esse trabalho. Dizem que foi feita uma pesquisa e está provado que um pastor não consegue pastorear mais do que 50 pessoas.
E nós estamos enfatizando e vamos ver que para formarmos discípulos é indispensável que passemos tempos com ele, que nos relacionemos com eles. Então, o pastor não vai conseguir relacionar-se com toda a igreja. Então, eu também sempre enfatizo que, como a Bíblia nos compara como o corpo de Cristo, eu digo que alguns membros do nosso corpo, nós nem sequer tocamos nele. Não temos contato direto com ele, mas indiretamente temos contato através de outros membros. Então, se cada um desenvolver a sua função, o trabalho vai para frente. Então, podemos entender ver que as causas da falta de discipulado na igreja hoje é que se deve que muitos de nós, os líderes, não temos priorizado. Volto a dizer, entendo que a responsabilidade é de todos, mas a cobrança primeira é nossa, porque devemos ser exemplo do grupo em que estamos liderando. A segunda, irmãos, a segunda causa da pobreza do discipulado que queria compartilhar com vocês, deve ser que temos procurado fazer discípulos somente através de programas e não de relações. Ou seja, investimos no ensinamento teórico e esquecemos de investir no relacionamento. Volto a enfatizar que tudo isso que estamos fazendo é muito importante e eu diria que seria indispensável, porque a mudança começa a ocorrer na nossa vida aqui. Paulo disse no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, o quê? Primeiro e 2. Depois disso, o 2, disse renovai-vos, transformai-vos. É que eu estava na minha mente em espanhol. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a mudança começa a chegar aqui. E chega aqui através do trabalho que está sendo feito, por exemplo, nessa escola bíblica, através das informações. Deus não vai mudar algo em nós sem primeiro nós compreendermos. Primeiro nós compreendemos, reconhecemos a necessidade de mudança e damos liberdade, o Espírito Santo entra e nos ajuda nessa mudança. Então, é muito importante, por exemplo, o que estamos fazendo, como a escola dominical, pequenos grupos, seminários, não deixam de ser importantes. Todavia, sabemos que o ritmo de aprendizagem não é igual para todos, o que dificulta acompanhar o desenvolvimento de cada um. Se nós pensamos fazer discípulos à altura da exigência do discipulado que Cristo nos exige, somente através desses tipos de programas, que não deixa de ser importante, e não enfatizamos a importância da convivência, do relacionamento, nós vamos ter grande dificuldade, porque entendemos que nem todos andam na mesma velocidade. Já disse que a igreja é uma família cheia de irmãos e cada um tem idades diferentes. Então, todos necessitam de cuidados, de ensinamento de acordo à sua faixa etária. Nesse sentido, o grau de informação que tem da palavra do Senhor. As Escrituras nos propõem fazer discípulos através do relacionamento. Vemos que Jesus chamou 12 discípulos para estar com ele, porque queria transformar as suas vidas através do relacionamento. Perguntamos por que Jesus não investiu tanto na multidão. Jesus se dedicou em 12 homens, e porque ele entendia que a mudança via através não somente da informação, mas também da convivência. A convivência nos acaba influenciando, irmãos. Estamos vendo o exemplo, por exemplo, nós que chegamos aqui, se eu ficar 2, 3 meses, já estamos usando o sistema do português aqui de Portugal. Isso é natural, a influência, os nossos líderes, queira ou não queira, nos influenciam. Claro que aí é a grande responsabilidade, porque o nosso dever é influenciar positivamente, no lado positivo. Então, portanto, para que possamos entender as necessidades particulares do crescimento, de maneira a chegar a ter seguidores de Cristo completamente comprometidos, e volto a enfatizar, e eu que vou continuar todo esse tempo, que não somente faço, mas também ensine os outros a fazer discípulos, nós precisamos entender que será necessário investir tempo no relacionamento. E o líder principal não vai poder conviver com todos, mas ele poderá conviver através
dos líderes mais cercanos, que está mais cerca dele. É assim que acontece. Nós aprendemos do nosso líder principal e vamos transmitindo para nosso irmãozinho mais novo, e o mais novo vai transmitindo para o mais novo, e assim por diante, até chegar àquele primeiro. E assim o discipulado vai acontecendo. Né? Seguindo em frente, irmãos, porque quero um ponto também que acho muito importante estar falando mais adiante, a terceira causa da deficiência do discipulado pode ser atribuída a que temos reduzido a vida cristã aos benefícios eternos que Jesus nos dá, a ponto de esquecermos da responsabilidade que Ele nos deu. Essa responsabilidade que na Bíblia é chamada como a grande comissão, e alguns até ousam chamar da grande omissão, né? Porque na realidade é o que acontece muito em muitos meios. Então, o que eu quero dizer com temos reduzido a vida cristã aos benefícios eternos que Jesus nos dá? Eu quero dizer com isso que muitas vezes nós estamos satisfeitos ou contribuímos para que os crentes, para que os cristãos se satisfaçam somente em entender que já tem a sua salvação, que já não vai mais para o inferno, que agora vai para o céu. E as pessoas pensam que a sua salvação alcançou o plano, o propósito geral de Deus, e esquecem que esse é simplesmente o primeiro passo do processo daquilo que Deus começa a trabalhar para realizar, porque a salvação é o começo do processo até chegar à glorificação. Então nós precisamos ajudar, primeiro entendermos, porque não vamos poder ajudar outros a entender, se não entendermos que o propósito final da nossa redenção é a glorificação. E devemos tentar ajudar que cada um entenda que ele não foi chamado somente para ir para o céu, mas ele foi chamado para contribuir para que também os outros cheguem lá. Então, a vida cristã não se resume somente em ir para o céu, mas contribuir para que outros também vão. Ou seja, a vida cristã não se resume apenas em privilégio, mas também de responsabilidade. A vida cristã deve servir como exemplo para que o mundo possa seguir, e para isso o cristão deve deixar ser moldado por Cristo de forma que seja visível que um poder transformador está atuando nele. Então, a vida cristã também podemos dizer que não é somente ter Jesus como Salvador, mas também como Senhor da sua vida, porque muitos já estão satisfeitos em ter Jesus como Salvador, mas não querem receber Jesus como Senhor, porque a partir do momento que o fazem, então entendem que terão que deixar a sua vontade de lado. Irmãos, às vezes nós vivemos uma vida contraditória, porque nós chamamos Jesus de Rei e que vamos para o céu, que Ele é o nosso Rei, mas muitas vezes ou constantemente nos deparamos lutando para conquistar o nosso próprio reinado. Eu tenho o costume nas minhas orações de constantemente estar dizendo: Senhor, tira da minha cabeça qualquer sinal de coroa e quebra, porque nesse reino já tem um rei, tu és esse rei, e nesse reino só tem lugar para servos, né? E eu sou o teu servo. Aliás, nós nascemos para ser servos, sabia disso? Nós nascemos para ser servo, não temos direito de escolher outra coisa. O único direito que temos é escolher de quem vamos ser servo, né? Se vamos ser servo de Deus ou ser servo do outro lado. Alguns dizem assim: eu não sou servo de Deus, não sou servo do diabo, eu me ando a mim mesmo. Engano, porque se você está fazendo, a Bíblia diz que nós somos servos de quem fazemos a vontade. Se fazemos a vontade de Deus, somos servo dele, mas se fazemos a vontade do diabo, olha, quer dizer que ele está atuando tão bem na vida desse tipo de pessoas, que pensa que ele está mandando quando ele está sendo mandado, né? Então, isso é muito interessante. Então, como Salvador, o cristão é grato por sua redenção, mas como Senhor, o cristão entende que ser servo dele assume responsabilidade de viver como ele. Nós já falamos, e vou falar um pouquinho mais adiante, que há diferença entre ser um cristão e ser um discípulo. Muitos, às vezes, têm dificuldade
de responder se perguntássemos se realmente ele é um discípulo. Mas talvez não tenha a mesma dificuldade de perguntar se ele é um verdadeiro cristão. Né? Então, nós entendemos que Paulo disse, a 2 Coríntios 5:5, que ele morreu, referindo-se a Jesus, por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si, portanto, para aquele que morreu e ressuscitou. Todo cristão deve entender isso, que Cristo morreu para que ele vivesse, mas agora vivesse para aquele que morreu e ressuscitou. Então, se nós queremos isso, a nossa vida já não é mais nossa. Aliás, nós não temos vida, irmãos. A vida que temos é uma vida biológica, uma vida que vai se terminar. Cristo veio para dar a verdadeira vida. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele não está falando dessa vida que todo o ser vivente tem, mas está falando da vida que o homem perdeu por causa do pecado. É essa que ele veio dar. E se nós o aceitamos como Salvador, é responsabilidade e dever nosso o recebermos também como nosso Salvador, como nosso Senhor. Adiante, irmãos, portanto, devemos centrar, terminando esse ponto, não devemos centrar somente nos benefícios eternos recebidos por Jesus, por ocasião da nossa salvação, mas também viver como ele viveu, preocupados e também ocupados com o crescimento do reino de Deus. Do reino de Deus. Outra razão que podemos atribuir ao baixo nível do discipulado está em que pensamos ser o discipulado algo para cristãos super espirituais, ou seja, nos preocupamos mais em discipular os que demonstram ser espirituais e esquecemos de investir nos que demonstram ser menos espirituais. O que queremos dizer que pensamos que existe dois níveis de discipulado? O que queremos afirmar é que não existe discípulo de primeira e segunda classe. O que existem discípulos mais adiantados que outros, menos talvez comprometido que outros, né? Esse Michael Wickens, professor do Novo Testamento no Seminário de Dallas, no Seminário de Califórnia, ele disse que tem costume, quando ensina sobre esse tempo, que eu comentei um pouquinho com vocês antes, de fazer a seguinte pergunta: perguntar ao público quem tem certeza que ele é um verdadeiro discípulo de Jesus. E nem todos se manifestam publicamente, ficam com medo. Se eu fosse perguntar isso, talvez nem todos levantassem a mão. Você tem certeza que você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Mas se perguntar, você tem certeza que você é um verdadeiro cristão salvo na pessoa de Jesus? Então aqui a maioria, ou quem sabe 100%, vai levantar as mãos. E a pergunta que fazemos, irmãos, é: por que muitos têm dificuldade de afirmar ser um discípulo de Jesus e não têm dificuldade de afirmar de ser um cristão verdadeiro? Então, talvez talvez a resposta é porque para os que se veem como verdadeiros cristãos, o ser cristão não tenha nada a ver com a qualidade do seu cristianismo. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então, para receber a salvação, a Bíblia diz que nós temos que arrepender-nos dos nossos pecados e crer em Jesus como nosso Salvador. Essa é um resumo do que precisamos para ser salvo. Entender que somos pecadores e que Jesus morreu na cruz por nós e que a salvação obtemos somente através dele. Aí nós se tornamos um cristão. E às vezes, aí não estamos preocupados com a qualidade do cristianismo que vamos viver. Agora, podemos ver que a diferença, enquanto que para os que dizem ser verdadeiros discípulos, estes fazem uma avaliação sobre a coerência e o compromisso que têm assumido em seguir a Jesus. Então, aqueles que têm dificuldade de manifestar como um discípulo de Jesus, ele para pensar: mas eu sei que eu sou salvo em Jesus, mas será que eu estou me comportando como um discípulo dele? Agora, o fato de haver diferença entre ser um cristão e ser um discípulo não quer dizer
que devamos valorizar um e desprezar o outro, pois apesar de que muitos ainda não chegaram a ser um verdadeiro discípulo de Jesus, todavia não deixam de ser cristãos verdadeiros. É interessante que Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, e ele chama os irmãos de Coríntio como carnais, né? Como pessoas que não cresceram, mas todavia trata ele como o quê? Como irmãos. São crentes, são cristãos, mas não estão avançando no discipulado. Não assumiram o compromisso de ser um discípulo de Jesus. Então, podemos ver que a diferença entre ser um verdadeiro cristão e ser um verdadeiro discípulo está no nível de compromisso assumido. Eu sei, irmãos, estou falando aqui alguma coisa que talvez não cobre tanto sentido, mas quando nós começamos a observar o modelo de discipulado de Jesus, então nós vamos compreender um pouco mais. O fato, então, de haver diferença entre ser cristão e ser um discípulo, não quer dizer que nós devemos valorizar um e deixar em relação ao outro, né? Apesar de que muitos ainda não chegaram a ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Paulo classifica esse grupo, essa classe de cristãos como um menino em Cristo, né? Não obstante, essa demonstração de Paulo faz aos crentes que ainda não alcançaram esse nível de compromisso que se espera de um discípulo de Jesus, num argumento para afirmar que haja crentes de primeira e segunda classe. O que temos são crentes imaturos que necessitam de crescer como os demais e, portanto, devem receber ajuda para isso. Em tudo, em resumo, o que eu quero dizer, irmãos, é que é claro que a vontade é se dedicar naqueles que apresentam melhores, vamos dizer assim, observamos e vemos que aparentemente professam ter um desejo maior, mas que nós devemos também tentar ajudar aqueles que também não se comportam dessa mesma maneira, porque esse também pode ser um verdadeiro cristão, e o que ele precisa é ser ajudado, e ser ajudado. Olha, observem que na escola, não sei aqui em Portugal, mas na Espanha às vezes tem classes diferentes. Você vai para outro grupo, pertence a outro grupo, porque são pessoas que não conseguem acompanhar aquele grupo. No entanto, não é razão para dizer, olha, você não precisa ser ajudado. Inclusive, até pessoas com grande deficiência, né? Existe alguém que está cuidando dele. E é importante que nós nos preocupemos com essas pessoas também. Então, isso eu queria deixar, porque são crentes e precisam ser ajudados. Tenho 14 minutos. Quinto, não temos chamado as pessoas ao discipulado, pode ser também uma das razões da necessidade ou do baixo nível do discipulado. A causa que muitos não têm chamado para as pessoas ao discipulado, ou seja, estão deixando que os crentes aprendam a ser um discípulo de Cristo por própria conta. Não temos chamado pessoas ao discipulado. Talvez a razão seja o medo de exigir demasiado compromisso aos que aceitam a Jesus ou aceitam ser um discípulo de Jesus. Nós, muitas vezes, não exigimos o que Jesus exigiu. Vamos observar mais tarde que Jesus não exigiu antes que as pessoas o conhecessem, mas depois que o conheceram e que professaram crer que Jesus era o Messias, Jesus disse, agora vocês querem me seguir, mas vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que renunciar, não é pouco, a metade é tudo. Então, Jesus, ele exigiu tudo para ser um discípulo. Jesus não tinha esse medo, então, pois exigia renunciar tudo. Disse Lucas capítulo 14, 33, assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É claro que Jesus não está dizendo assim, olha, você tem que largar a mão de tudo que você tem. O que ele está dizendo é, olha, para você ser o meu discípulo, se necessário for, você precisa deixar tudo o que você tem. Esse deixar já aconteceu primeiro aqui, porque o deixar, a renúncia primeiro acontece no coração.
Então a renúncia já devia estar no coração. E se houvesse a necessidade de colocar em prática, então colocaria. Então, a pergunta que nós fazemos diante disso, irmãos, é por que esta insegurança? Seria porque tememos que ao pedir demasiado compromisso aos membros, eles deixarão de frequentar, quem sabe, o nosso grupo? Ou seria porque, me coloco, nós os líderes não estamos dispostos a responder às exigências do discipulado de Cristo? Porque às vezes eu não quero chamar alguém para ajudar no discipulado, porque eu não estou cumprindo o requisito como um discípulo de Cristo. Então é melhor que eu não chame. O medo de perder os membros por causa da exigência não parece que ter fundamento, porque observamos que as pessoas que assumem mais compromisso são as pessoas que são mais cobradas, exigidas. Comentava com o pastor, nós estamos observando algumas dificuldades na igreja, porque passamos a ver que algumas pessoas queriam tornar-se membro da igreja e vinham com uma educação cristã diferente, com doutrinas diferentes. E em Espanha, principalmente, se encontra muito latinos que professam o unitarismo, crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só, e nós só observamos que eles têm essa doutrina depois de convivermos um pouquinho ou perguntarmos a respeito disso. Aqui mesmo em Portugal, quando eu estava aqui, um período de tempo, tinha um pastor latino que chegou por aqui, e conversando, depois ele me visitou lá na Ericeira, e quando fomos conversar um pouquinho mais profundo, era um unicista. Então, nós não recebemos nenhuma pessoa como membro da igreja sem primeiro a passar por um curso, que são 3 aulas de 50 minutos, e nesse curso nós apresentamos para eles quem é a nossa igreja, qual é o nosso ministério, quais são os nossos princípios, quais são as nossas doutrinas. E somente depois de compreender tudo o que achamos ser importante que conheça, essa pessoa então pode tomar uma decisão de aceitar, mas assina um compromisso, lê tudo e depois firma, para que ele não possa depois amanhã dizer, olha, não estou de acordo com isso, não entendia. Ele já ouviu e firmou o compromisso. Então, e pude perceber que muitas pessoas, mesmo com toda essa exigência, que ainda não tinham se manifestado o desejo de tornar-se membro, agora quiseram se tornar membros. E alguns não estavam nem em condições. E eu tive um outro problema, que foi tentar explicar que também tem coisas que nós não é simplesmente porque está de acordo que já pode se tornar um membro, fazer parte da igreja. Então, irmãos, vamos para a sexta, porque temos aí pouquinhos minutos. Temos uma visão inadequada da igreja de Cristo. Já falei ontem que uma visão equivocada da importância da igreja, da formação do discipulado, pois não vemos como uma comunidade de discipulado, ou seja, como o meio pelo qual Deus usa para moldar Cristo em nós. Nós temos que entender que a igreja não é uma questão somente importante, é necessário. É necessário. Se não fosse necessário, Jesus não deixaria a sua igreja, não deixaria não deixaria a sua igreja, não motivaria para que se reunisse, porque a Bíblia diz que, a Bíblia até orienta que quando nós reunimos para prestar culto ao Senhor, explica como que devemos fazer. Então, é muito importante compreendermos a importância de cada um fazer parte da igreja. Vamos para o 7. Também, a 7ª causa do baixo nível de discipulado, podemos atribuir que a maioria das igrejas não apresenta um caminho claro para que os crentes cheguem à maturidade cristã, tendo eles que descobriram por sua própria conta. Olha, eu li esse livro de Rick Warren, que é pastor em uma grande igreja dos Estados Unidos, e ele desenvolveu um modelo de discipulado, e que muitos têm copiado. Depois de eu ler esse livro, eu pensei, eu preciso melhorar, preciso fazer alguma coisa. E passei um tempo, então eu criei esse curso, eu chamo de uma apresentação da igreja, uma apresentação do ministério que nós estamos fazendo na Espanha, juntamente também com o Maico. E o primeiro, ele apresenta aqui um processo de desenvolvimento da vida. E ele apresenta o seguinte caminho. O primeiro é o compromisso com a membresia da igreja. Nesse curso, assim como os demais, que ele faz cerca de 4 horas, o Warren procura mostrar a importância de ser membro da igreja. Então, o propósito desse curso é
fazer com que as pessoas que estão participando vejam a importância de tornar-se um membro da igreja, né? Que façam parte, não simplesmente fazer parte da multidão, né? Ele explica, né? Porque às vezes a igreja é composta, a maioria pela multidão, né? Mas ele tem que ser composta pelos membros e pelos membros comprometidos até vir no núcleo. E nós temos que esforçarmos para trazer a multidão para o núcleo. E assim a igreja vai avançar melhor. Depois, ele apresenta um segundo passo, que é o compromisso com a maturidade. Ele apresenta aqui uma série de disciplinas espirituais necessárias para o crescimento. Então, primeiro, depois que você assumir um compromisso de tornar-se um membro, agora a preocupação é: como eu contribuo para que esse venha crescer dentro da igreja? Pô, irmãos, uma criança, ela não sabe muitas vezes qual é o alimento que ela precisa comer. Se você deixar uma criança alimentar-se por conta própria, ele só vai buscar aquilo que ele gosta. Por isso que é preciso os pais dizer: isso você come, isso você não come. Então, esse curso tem como propósito apresentar algumas orientações, algumas disciplinas, algumas práticas que o crente, que o discípulo precisa começar a atuar, a praticar para desenvolver esse crescimento dentro do corpo. O terceiro, ele chama o compromisso com o ministério. Aqui ele procura ajudar os crentes a descobrir e desenvolver os talentos e colocar esses talentos ao serviço ao reino. A razão é que muitos crentes, todavia, ainda não sabem qual é a função dentro do corpo. Olha, se um membro está no corpo e não sabe a função dele no corpo, ele não é um membro, ele é um corpo estranho. E um corpo estranho não beneficia o corpo, mas tira a força do corpo. Então, essa é a responsabilidade de ajudar a cada membro a compreender qual membro do corpo que ele é. E ele entendendo qual é o membro desse corpo que ele é, agora então ele aprenda a desenvolver a sua função. Isso é muito importante, irmãos. Olha, a criança, às vezes, ele demora para entender que as mãos foi feito para correr as coisas e os pés para andar. Quando eles são pequenos, eles usam as mãos, às vezes, para andar, se arrastam. Mas à medida que vão crescendo, vão entendendo: isso aqui é para essa finalidade, isso é para essa finalidade. Mas é importante ajudar. E por último, ele apresenta um compromisso com as missões. Nesse curso ele procura motivar os crentes a envolver com as missões, visto que já se tornaram membros da igreja, se comprometerem em praticar as disciplinas espirituais para lograr a maturidade cristã e sabem qual é a função no corpo de Cristo. Agora, de nada adianta você entender, compreender qual é a tua função, compreender, e você não está preocupado em multiplicar, e ir fazer discípulos, e trabalhar com as missões. Então, o propósito é ajudar, pegar o recém-nascido, ajudar ele todo naquele processo, até o ponto que ele cresce, e aí depois você, na hora melhor, na hora que ele sabe trabalhar, na hora que ele está dando muito fruto que pode nos ajudar, é a hora que você manda. É a hora que você manda. E essa é a maior alegria, eu acredito, do líder, né? Quando pode mandar o melhor. Esse é muito importante para mim, mas ele precisa continuar fazendo esse trabalho. E termino nesses últimos minutos sobre a oitava causa do baixo nível discipulado. Atribuímos que a maioria dos cristãos nunca tiveram ninguém que o discipulasse de maneira pessoal. Irmãos, eu aceitei Jesus em 93. Naquele período, eu nunca fui visitado por ninguém. Nunca fui acompanhado. Com menos de 3 meses, desci as águas. Não tive um curso nenhum. E isso foi um milagre de Deus ter me ajudado. Então, muitos de nós não receberam um discipulado, um acompanhamento pessoal. Se nós estamos tentando descobrir o que podemos fazer para conseguir ter discípulos comprometidos, que não somente façam, mas também ajudem os outros a fazer discípulos, nós devemos entender então que precisamos fazer um discipulado também pessoal. Olha, esse Gregor Ogden disse que para ensinar e motivar as pessoas a se comprometerem completamente com Cristo, de maneira que eles façam outros discípulos, é importante, né? Segundo ele, é importante trabalhar com grupos pequenos. Ele diz aqui, isso irmãos, não é uma doutrina bíblica, é uma experiência, e isso pode funcionar em diferentes contextos, mas ele aponta
a importância de trabalhar com cerca de 3 ou 4 pessoas. No caso, o modelo de Jesus, vemos que trabalhou com 12. Mas o que podemos perceber é que nós não podemos discipular uma multidão. Mas se nós discipularmos um pequeno grupo, então esse grupo pode se multiplicar e alcançar as multidões. Nós vamos ver depois a diferença que há entre um evangelista e um discipulador. E a princípio parece que o evangelista, o trabalho evangelista é muito mais benéfico, muito mais produtivo. Mas quando passa os anos, nós podemos perceber que aquele que faz discípulo trabalha com a multiplicação e aquele que trabalha com o evangelismo, ele soma. É importante, mas é mais importante ainda o discipulado. Então, segundo ele, a motivação e a disciplina não se consegue somente através da pregação, nos estudos bíblicos e grupos pequenos, mas que a motivação e a disciplina conseguem através de grupos reduzidos, que ele chama de 3 ou 4, em que os membros se comprometem a ser sinceros, transparentes e que prestem conta uns aos outros. Ele, na parte final desse estudo, tem uma bibliografia, um livro dele, e ele tem ali um livro de discipulado que dura 6 meses, muito importante, e que combinei com a Néia para que nós fizéssemos entre nós mesmos e depois, então, começássemos a ajudar os demais, né? Jesus trabalhou 3 anos, investindo em 12, talvez um ano bem dedicado, podemos dar o primeiro passo para que essas pessoas continuem andando. E termino, irmãos, fazendo um resumo, uma recapitulação dessa parte que vemos, que nós temos visto que o baixo nível de discipulado, então, pode ser atribuído que temos esquecido do chamado principal, que é a razão que temos nos envolvido com tantas tarefas do dia a dia, e como citou alguém aqui, a irmã citou uma frase do Spurgeon aqui, né? Que às vezes nós levantamos e já vamos para o trabalho, e não deveríamos fazer isso, deveríamos ir para o Senhor, buscar ao Senhor. Então, temos envolvido com tantas atividades e não temos dedicado a principal função nossa, que é fazer discípulo. Também temos visto que temos procurado fazer discípulos somente através de programas e não de relacionamento. E terminou meu tempo. E também reduzimos a vida cristã aos benefícios eternos de Cristo somente na nossa salvação e esquecemos que esses benefícios também nos trazem responsabilidade e que não estamos chamando as pessoas para o discipulado e estamos deixando que eles aprendam a ser um discípulo de Jesus por sua própria conta. E por último, não apresentamos um caminho claro para chegar à maturidade cristã e não temos ensinado de forma pessoal. Amanhã nós vamos falar sobre o modelo do discipulado de Cristo, e esse é que eu estou mais empolgado para compartilhar com vocês. Amém? Deus abençoe.